Queridos vocacionados, para mim é uma grande alegria estar com vocês neste encontro vocacional. Meu nome é Rintz Dagoberto, eu sou consagrado com promessas definitivas na comunidade católica Shalom. Sou celibatário, seminarista e caminhando para o sacerdócio. Me pediram para, neste dia, conversar com vocês um pouco acerca dos fundamentos do carisma da comunidade católica Shalom. É claro que nós não vamos poder aprofundar toda a riqueza desse ponto dos nossos estatutos, mas com a graça de Deus nós vamos tomar alguns pontos que são importantes que eu acredito para o caminho vocacional de vocês. Eu fui, pela graça de Deus, rezando e vendo aqueles pontos que são importantes, que podem ajudar vocês nesse caminho de discernimento vocacional. Mas antes de irmos para os nossos estatutos, onde vai falar desses fundamentos, eu gostaria de tomar com vocês a palavra de Deus. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10 a 13. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 10 a 13. Eu vou lendo aqui, você acompanha aí onde você está, na sua tradução da sua Bíblia. São Paulo vai nos dizer: segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento, um outro constrói em cima. Mas tome um cuidado com a sua maneira de construir. Quanto ao fundamento, ninguém pode lançar outro que não seja o já posto, Jesus Cristo. Quer se construa sobre este fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia do juízo a tornará conhecida, pois ele se manifesta pelo fogo, e o fogo comprovará o que vale a obra de cada um. Gostaria de tomar alguns pontos para ficar mais fixados na nossa memória, que nos ajudará no início desta pregação. Quanto ao fundamento, ninguém pode lançar outro que não seja o já posto, Jesus Cristo. E aí, antes dessa parte, São Paulo vai exortar: tome cada um cuidado com a sua maneira de construir. Então, falando desses fundamentos do carisma, essa palavra de São Paulo, ela vem em auxílio a cada um de nós e, de modo particular, eu acredito, neste ano vocacional para a vida de vocês. Vocês iniciam um processo de caminhada, de discernimento vocacional e vocês, podemos assim dizer, que ao longo desse ano vocês vão construindo um caminho vocacional, um caminho de discernimento. Esse ano vai ser um ano de construção, onde não vocês primeiramente, mas o protagonismo da graça de Deus vai construindo com vocês um caminho de discernimento vocacional. E já no início do vocacional, é muito importante nós sabermos qual é o fundamento em que nós vamos construir este caminho vocacional. Eu acredito que todos nós já tivemos a oportunidade de ver alguma construção. Nós aqui na diaconia temos a oportunidade de ver a construção da igreja. Então, tem aí o teto muito alto, as estruturas de ferro muito pesada, uma obra muito grande. Mas antes de se construir esse algo que já longe um pouco da diaconia nós podemos contemplar, antes de nós vermos esse edifício ser levantado, aqueles que trabalham aqui, nós que moramos aqui, vimos qual foi o início dessa obra, que foram os seus fundamentos. E nós pudemos constatar a profundidade desses fundamentos, e ainda nós chegamos ali à obra, nós podemos ver as bases desse alicerce, ou seja, os fundamentos dessa igreja. Então todos nós, se não vimos a igreja da diaconia, temos certeza que vimos uma construção de um prédio. Quando um prédio vai ser construído, e quanto mais alto é o prédio, mais profundo, mais firme deve ser os seus fundamentos. Então,
ainda mais se tratando de um caminho vocacional. Nós não estamos tratando de qualquer coisa, nós estamos tratando daquilo pelo qual Deus nos chamou a ser, uma vocação. Uma vocação que é algo primeiramente divina. E essa vocação, ela é acolhida por meio do nosso sim. Então, qual é o fundamento? Aonde eu devo alicerçar todo esse meu ano vocacional? Para que essa base seja firme, para que esse fundamento seja firme, eu não devo colocar outro fundamento senão Jesus Cristo. Então essa passagem de São Paulo nos dá já como introdução para aquilo que nós vamos falar sobre o carisma Shalom. Por quê? Se São Paulo apresenta Jesus Cristo como fundamento, nós podemos daí fazer a ligação com os nossos estatutos, que no seu preâmbulo, de forma particular, vai nos dizer o seguinte: a comunidade católica Shalom é fundamentada nessa experiência do ressuscitado que passou pela cruz. Ele, para a maior glória do Pai, derrama sobre nós o seu Espírito e nos envia como discípulos e ministros da sua paz. Somos chamados a acolher, viver e testemunhar o carisma da paz. Vou repetir mais uma vez. A comunidade católica Shalom é fundamentada nessa experiência do ressuscitado que passou pela cruz. Então, assim como São Paulo nos exortava a nós não termos outro fundamento senão Jesus Cristo, daí nós podemos fazer a ligação com aquilo que é o fundamento da nossa vocação, ou seja, a experiência com Cristo, a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. O fundamento, aquilo que sustenta a nossa vocação, aquilo que é a base, aquilo que não pode faltar, é a nossa experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. Esta é a base, esse é o fundamento da nossa vocação. Jesus Cristo, o ressuscitado que passou pela cruz. Daí nós podemos entrar no primeiro aspecto vocacional. Se o fundamento da vocação Shalom, se o fundamento do carisma Shalom é a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, se o Cristo, o ressuscitado, é o fundamento, então nós não podemos correr o grande risco. Que risco é esse? O risco de nós termos duas tendências no ano vocacional. Duas tendências. Às vezes nós vamos querer discernir a nossa vocação tendo como fundamento nós mesmos, e não a experiência e a pessoa de Jesus Cristo. E aí nós corremos um grande risco, porque nós tendemos a dois extremos. Quando o fundamento não é Cristo, a experiência com Ele, o fundamento acaba sendo nós mesmos. E no ano vocacional nós corremos esse grande risco. E aí nós vamos fundamentando o nosso chamado ou nas nossas forças, ou mesmo em nossas fraquezas. Como que se dá isso? Então, a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, ela me dá a certeza da primazia da graça. Quando eu digo que a vocação Shalom é fundamentada na experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, eu estou afirmando, antes de tudo, que essa vocação é uma vocação sobrenatural. É uma vocação sustentada pela graça. Então, pelo lado aberto de Jesus, pela intimidade com Ele, pela vida de intimidade com Ele, é onde eu colho as graças necessárias para não somente dar uma resposta a esse Deus que me chama, mas também para, dando essa resposta, caminhar neste processo vocacional que Deus me chama a viver. Então, eu preciso da graça. Eu não posso pensar que esse ano de vocacional
é um ano em que eu vou viver somente pelas minhas forças. Não. É um ano onde a graça de Deus deve ir cada vez mais sendo a protagonista do meu caminho vocacional. Por quê? Como eu disse, porque nós podemos ter como base nós mesmos. Então, você é um vocacionado e você vai pensando que você olha para você e diz, não, aquele vocacionado, né, eu me garanto, o que Deus pedir eu vou e faço. Se Deus me pedir para ser comunidade de vida, então eu estou disposto. Se Deus me pedir a ser comunidade de aliança, eu estou disposto. Vixe, é aquele vocacionado que não tem dificuldade nem dúvida de nada. Não, durante o ano vocacional eu nunca tive dúvida. É um vocacionado que vai se baseando, se fundamentando nas suas próprias forças. É um pouco a experiência de Simão Pedro, daquele orgulhoso, do presunçoso, que quando Jesus disse, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer. Não, Senhor, eu vou dar a minha vida por você. Aí Jesus disse, não, você vai dar a sua vida por mim? Antes que o galo cante, tu me negarás. Então Pedro não tinha a consciência de que dar a vida por Jesus era uma ação da graça e não pelo esforço dele. Mas Pedro foi aquele que sempre quis viver pela sua própria força. Por isso teve que passar por uma experiência de fracasso muito grande para, reconhecendo a sua fraqueza, a sua pobreza, a sua humildade, dizer, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí, a partir desse momento, contar mais com a graça e com o amor do Senhor do que com as suas próprias forças. Então, você talvez nesse ano vocacional possa ter a tentação de viver essa experiência, de querer viver tudo pelas suas forças. Não, eu rezo as 2 horas, não, eu dou minha comunhão de bens, não, eu estou engajado no ministério, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ministérios, não, o que precisa de mim, eu sou pau para toda obra, né, como dizem por aí, é o vocacionado super disposto, mas vivendo tudo isso somente pelas suas próprias forças. E porque, não, sou muito inteligente, né, sou capaz. E aí você acredita que pelas suas capacidades e pelas suas forças, você vai conseguir corresponder à vontade de Deus. Então o fundamento é você e as suas forças, e não o ressuscitado que passou pela cruz. E aí nós temos aquele outro extremo. Que extremo é esse? Aquele vocacionado que tem uma baixa autoestima. Para nós entendermos melhor, como que se dá isso no caminho vocacional? É aquele vocacionado que ele se percebe chamado por Deus, consegue ver a vontade de Deus, vamos dizer assim, de forma clara, mas ele vai colocando a sua resposta em si mesmo. Não, eu sou pecador, eu sou fraco, eu não vou conseguir, né? Se me pedirem isso, e aí as feridas da sua vida, as suas inseguranças, os seus medos, tudo isso vão interferindo na sua resposta vocacional. Seja num extremo, seja no outro, na dimensão da força, daquele que quer viver pela sua força, seja naquele que se vê chamado, mas não consegue corresponder, em ambas as realidades, o centro, o fundamento, não é o ressuscitado que passou pela cruz, não é a experiência com Deus, não é a primazia da graça, é o eu. Eu posso, eu consigo, eu vou dar a resposta, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como corresponder a isso. Por isso, meus irmãos, a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz e uma experiência concreta, aquilo que os nossos escritos, Obra Nova, vai dizer, né? A vocação Shalom é essa vocação que é chamada a uma oração profunda. Então, a nossa experiência com o ressuscitado que passou pela cruz não é uma experiência superficial, que fica somente no nível de uma alegria externa, de uma euforia, mas é uma experiência que se encarna na minha vida,
se encarnando na minha vida, vai entrando nas áreas mais profundas do meu ser e gerando em mim uma verdadeira conversão. Então, sem essa experiência, eu vou vivendo muito o caminho vocacional no eu, no que eu posso e no que eu não posso. E eu não vou vivendo aquilo que é a primazia da graça. Quando eu tenho a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, o meu fundamento não sou mais eu, força ou fraqueza, mas é sim a força de Deus, a potência de Deus, a graça de Deus. É a força da cruz e da ressurreição. E à medida que eu vou vivendo essa experiência no meu ano vocacional, pela graça de Deus eu vou tendo forças para corresponder a esse chamado que durante o ano vocacional Deus já vai me dando sinais. Através dessa experiência eu vou fazendo um caminho de humildade. Sim, um caminho de humildade, por quê? Porque o próprio Deus e como vocação Shalom, nós vamos reconhecendo que nós somos os mais fracos, os mais pobres, miseráveis até, e que nós não conseguimos sem a graça de Deus. E Deus vai nos dar circunstâncias, Deus vai nos dar momentos, oportunidades onde nós vamos fazer experiência com a nossa pobreza. Aqueles que se sentem fortes, que são capazes, não se preocupem. A providência de Deus vai se encarregar de permitir na vida de vocês experiências e muitas vezes experiência de fracasso. Eu vejo muitas vezes, trabalhando no vocacional, muitos anos atrás, vejo como que pessoas que foram vivendo o vocacional pelas suas forças, chega um momento em que eles vão vivendo experiências de fracasso, de não conseguir, e aí as pessoas começam a entrar num desespero, não vou mandar carta porque eu não consigo, e Deus vai permitindo que elas vão vivendo essa experiência de fracasso, e aí na verdade delas elas mandam a carta, e quando vem a resposta elas fazem uma experiência da misericórdia de Deus, porque justamente fizeram a experiência da sua fraqueza e chegaram à comprovação pela graça de Deus de que não conseguiriam viver essa vocação sem a primazia da graça. Então, fizemos essa introdução para nós aprofundarmos um pouco mais sobre os fundamentos do carisma Shalom. Espero que essa introdução já vá despertando no seu coração e você foi se identificando. Qual dos dois extremos eu estou? Eu que estou iniciando esse vocacional, qual dos dois extremos eu estou? Por quê? Porque vai ser necessário uma conversão, colocar a experiência do ressuscitado que passou pela cruz como fundamento desse ano vocacional. Gostaria que você partilhasse de 2 a 2 sobre isso que nós falamos até agora. Então, aprofundando um pouco os fundamentos do carisma, nós vamos falar agora sobre o tripé. Acredito que você, como vocacionado, mas também já como participante da obra Shalom, já deva ter ouvido dizer sobre o tripé da vocação. Acredito que muitos de vocês vocacionados já têm os escritos. Se não tem, é importante correr atrás para ter, porque para todos nós, Vocação Shalom, esse livro é um livro da nossa espiritualidade, mas para um vocacionado ele deve ser, acima de tudo, também um livro de cabeceira.
o seu grande livro de oração. Por quê? Porque aqui está o espírito também do fundador, nessas linhas, onde vai falando da nossa própria espiritualidade. Então, os escritos devem ser aquele livro oracional de todo vocacionado. Mas, enfim, um dos fundamentos da nossa vocação é o tripé, que é a contemplação, a unidade e a evangelização. Se o fundamento da nossa vocação é a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, essa experiência se dá por meio da vida de contemplação, e essa vida de contemplação, ela transborda na vivência fraterna, ou seja, na unidade, e transborda na evangelização. Gostaria de pegar aqui com vocês uma parte dos nossos estatutos que fala da dimensão da contemplação. Quando no capítulo 3 fala da nossa espiritualidade, os nossos estatutos, falando da intimidade de Deus, diz o seguinte: a intimidade com Deus é o âmago da vida comunitária. Somos uma comunidade de contemplação, unidade e evangelização. Que a intimidade com Deus, ou seja, a contemplação, que ela seja cultivada e desenvolvida em cada um dos membros da comunidade, uma vez que ela é característica essencial da nossa vocação. Repetir mais uma vez essa parte dos estatutos, falando sobre a contemplação, sobre a intimidade com Deus. Que ela seja cultivada e desenvolvida em cada um dos membros da comunidade, uma vez que ela é característica essencial da nossa vocação. Então, essa experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, ela não é uma experiência que eu tive somente no meu seminário de vida no Espírito Santo. Para nós, Shalom, essa experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, ela é uma experiência diária, pessoal, diária. Por quê? Porque a cada dia eu preciso estar bebendo da fonte. Eu não posso querer viver uma vida vocacional simplesmente alimentado por uma experiência que eu tive lá no meu seminário há não sei quantos anos atrás. É claro que foi uma experiência forte, foi uma experiência que me marcou, foi uma experiência que gerou em mim uma mudança de vida, me colocou em movimento e que me trouxe até aqui. Mas que, se eu não cultivar essa experiência a cada dia, é claro que eu não vou conseguir ser fiel a Deus. Às vezes tem uma pegadinha que as pessoas gostam de fazer, né? Quando foi a sua experiência com Deus? Aí a gente vai, a minha experiência com Deus foi lá em 1900 e não sei aonde, né? Uns mais, outros menos, tem uns já 2000. A minha foi bem lá atrás, né? Não parece, mas foi. Mas, na verdade, quando uma pessoa nos pergunta quando foi a sua experiência com Deus, nós deveríamos, sem nenhuma falsa humildade, nós deveríamos dizer, foi hoje. A minha experiência com Deus foi hoje, na minha oração pessoal, no meu estudo bíblico, na vivência da Eucaristia, hoje foi a minha experiência com Deus. Então, essa espiritualidade que nós somos chamados a viver, a vida de contemplação que eu sou chamado a viver, me insere num hoje, numa experiência com o ressuscitado hoje. E isso é muito importante no caminho vocacional, porque essa experiência hoje, é esse ouvir o Senhor hoje, é esse tocar o Senhor hoje, é esse receber a graça de Deus hoje, que vai me dar forças para eu tomar a decisão que eu preciso tomar diante da vontade de Deus. Repito, a experiência que eu tive no meu seminário de vida no Espírito Santo, ela foi necessária e nos levou muito longe. E talvez para muitos de vocês, trouxe vocês até aqui. Sem
a experiência que nós tivemos no nosso seminário de vida no Espírito Santo, talvez nós não estaríamos aqui onde nós estamos hoje no vocacional. Mas para prosseguir este caminho de consagração que vocês estão almejando, é necessário uma experiência com Deus diária. E aí é importante, mais uma vez, nós retomarmos a dimensão da primazia da graça. Nós precisamos entender uma coisa: a oração é um dom. Nós que somos Shalom, na nossa vocação, nós recebemos no cerne da nossa vocação o dom da contemplação, da intimidade com Deus. Então, é um dom. É Deus que nos deu. Mas esse dom, ele não tira a minha responsabilidade. É interessante o que o nosso fundador nos diz nos nossos estatutos: que ela seja cultivada e desenvolvida. Ou seja, é um dom, é uma graça de Deus. É Deus que nos dá a graça da oração, da contemplação. Mas da minha parte, eu preciso fazer com que essa vida de oração ela seja cultivada e desenvolvida. Se vocês, talvez muitos já leram, quando nós pegamos o testemunho do nosso fundador na carta à comunidade, ou vocês tiveram a oportunidade de ouvir dele mesmo, após a sua experiência com Deus, após o seu batismo no Espírito Santo, surgiu nele um desejo de uma vida de oração mais profunda, um amor pela palavra, uma vida de oração, e ele vai dizer, né? Eu comecei a entender que para ter vida de oração eu precisava cultivar e dar as melhores horas do dia para que essa vida de oração crescesse, as primícias do meu dia. E aí ele vai dizer, daí surge a inspiração da manhã de oração da comunidade de vida. Então, para que a vida de oração crescesse na vida do nosso fundador, ele precisou cultivar. Ele precisou fazer com que essa graça encontrasse nele espaço, mas também houve o esforço, vamos dizer, o desejo, a busca, né, para se viver esta vida de oração. Quando nós pegamos alguns salmos, principalmente aqueles salmos que falam da sede de Deus, minha alma busca, nós vemos na postura do salmista sempre esse movimento de saída, de busca, de desejo de Deus. Não é um desejo, porque às vezes a gente corre o risco seguinte: como eu queria rezar, como eu queria ter vida de oração. Só que é um desejo fraco. Não é um desejo que move a minha vontade. Não é aquele desejo que me coloca em movimento. É um desejo, né? Por exemplo, se eu tenho na minha frente um chocolate que eu gosto, e aí eu digo, eu desejo comer esse chocolate, mas esse desejo ele não gera em mim um movimento, o chocolate vai ficar lá e eu vou ficar aqui. E eu vou ficar só num desejo. Eu não vou ter a experiência, eu não vou experimentar verdadeiramente o sabor, enfim, né? Então, se eu fico somente querendo, eu quero ter vida de oração, mas eu não tenho a mesma postura que o salmista, a minha alma busca, de manhã, desde a aurora, eu busco a tua face, a minha alma te deseja e gera esse movimento. Então, nós vamos passar o ano vocacional desejando ter vida de oração e não vamos ter vida de oração. Então, é necessário cultivar, durante esse ano vocacional, uma das grandes graças é que você, se cultivar bem, você vai levar para a sua vida toda, é o grande tesouro da vida de oração. Isso é uma grande graça do ano vocacional. E pela vida de oração você vai vivendo também essa primazia da graça. A vida de oração vai fazendo com que você vai se fortalecendo pela graça de Deus e vá dando respostas a essa vontade de Deus. Uma vez foi perguntado ao Moisés, né, é difícil viver a vocação Shalom, é difícil? Ele disse, não é difícil, é impossível.
Mas por que é impossível viver a vocação Shalom? Porque é uma vocação sobrenatural. É uma vocação da primazia da graça. Por isso, não existe vocação Shalom sem experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. Não existe vocação Shalom sem vida de oração, sem contemplação. Meus queridos irmãos, posso testemunhar, não tenho tantos anos assim de comunidade, entrei na comunidade em 2012, vou fazer 13 anos de comunidade, mas eu posso dizer que não leva muito tempo para as nossas motivações e as nossas empolgações passarem dentro da comunidade. Elas têm prazos de validade e esses prazos são curtos demais. Se nós não tivermos embasados em uma vida de oração profunda, em uma experiência com Jesus, dificilmente nós conseguiremos corresponder a esta vocação. Então é muito importante que neste ano vocacional nós cultivemos e que a nossa vida de oração seja desenvolvida pela ação da graça, pelo protagonismo da graça, mas também pelo nosso desejo. Mas um desejo que me move, que me coloque em movimento. Por quê? O próprio artigo do Estatuto, vai nos dizer: o estar com Deus é traduzido O estar com Deus é traduzido pelos profundos momentos de oração pessoal, oração comunitária, estudo da palavra, eucaristia, ensino, recitação do terço, intercalados na vida de convivência fraterna e de apostolado. Então, nós podemos aqui partir um pouco de tudo isso que foi falando, mas para nós fixarmos melhor. Então, essa experiência com Deus, ela é traduzida pelos momentos profundos de oração pessoal, estudo bíblico. Às vezes nós podemos pensar, eu sou vocacionado, eu tenho que rezar 2 horas, eu tenho que fazer minha oração pessoal, eu tenho que fazer o meu estudo bíblico, eu tenho que ir à missa. Não, nós não temos nada. O que nós temos é a necessidade da graça de Deus. O que nós temos é a necessidade de estar com Ele. Então, um dos grandes objetivos da sua vida neste ano vocacional é crescer na sua vida de oração. E crescer na vida de oração é ir dando passos nessa dimensão da oração pessoal, do estudo bíblico, do terço, da missa diária, das vigílias. Tudo isso vai colaborando para que a nossa vida de oração ela cresça e produza frutos em nossa vida. Amém? Vamos agora passar para outro ponto importante do tripé, que é a dimensão da unidade. Nos nossos estatutos, vão dizer que nós somos uma família, somos uma nova família. Então, a vida de contemplação, ela vai transbordar na unidade. Essa unidade, para nós, é a vivência da fraternidade. É aquilo que nós somos chamados a viver aos moldes das primeiras comunidades cristãs. Eles tinham tudo em comum. Tinham um só coração, viviam a oração, a Eucaristia, o ensinamento dos apóstolos, enfim. Então, a vida de contemplação, ela transborda também na vivência da unidade. E aí nós podemos falar sobre essa dimensão de sermos uma família, uma nova família. Bem, o modelo dessa nova família é a Trindade, é claro. Talvez nós, como vocacionados, vamos aprofundar os escritos, os estatutos durante esse ano, e muitas vezes nós vamos ouvir que, como vivência da unidade, nós somos chamados a viver essa dimensão de sermos uma família, uma nova família. E talvez, para nós, o conceito que nós temos de família é o conceito humano de família. Então, nós podemos pensar que dentro da comunidade nós somos chamados a reproduzir um modelo de família a nível humano. E aí, se você não teve uma sua família bem estruturada,
aí você não tem aquela referência de família, ou se você teve a sua família bem estruturada, com seus pais, referência, irmãos, aquela educação e tudo, você inconscientemente vai trazendo isso e achando que a comunidade é chamada a ser como a sua família, e não é. Os nossos estatutos diz claramente que o nosso modelo de amor fraterno é a Trindade. A comunidade sente-se chamada a refletir a unidade da comunhão de amor da Trindade. A Trindade é a fonte e o modelo de nossa vida contemplativa, comunitária e apostólica. Ou seja, o modelo da nossa vivência da unidade, da nossa vivência de amor fraterno, é a Trindade. E assim, resumidamente, o que nós podemos perceber na Trindade? A Trindade é uma comunidade de amor, é uma comunidade onde há uma doação constante. O pai que se doa em amor ao filho, o filho que acolhe esse amor e se dá ao pai, e o Espírito Santo que é esse amor do pai, do filho, que gera essa comunhão. Então, nós na comunidade somos chamados a esse movimento de doar, de doação. Assim, por isso que a Trindade é o grande modelo da nossa vivência da unidade. Por isso, você que está no vocacional, Deus lhe chama a uma linda vocação, a uma magnífica vocação. Por quê? Porque é preciso entender que quando eu entro na comunidade, quando Deus me chama a trilhar um caminho de consagração nesse carisma e eu entro na comunidade, eu estou entrando na comunidade para, em primeiro lugar, amar. Nós costumamos dizer, né? Deus é o primeiro, o irmão é o segundo e eu sou o feliz terceiro. Então, ao entrar na comunidade, eu não sou mais o primeiro, eu sou o feliz terceiro. Então, amar a Deus, amar os meus irmãos. E eu vou entendendo também que quando eu entro, esse amor que eu sou chamado a transbordar na vida dos meus irmãos, é um amor que ama os imperfeitos, porque eu também sou imperfeito. É muito interessante, quando nós entramos na comunidade, nós começamos a ver a comunidade de dentro. E quem é a comunidade? A comunidade, acima de tudo, sou eu e os meus irmãos. E aí, na vivência diária, na vivência como comunidade de vida, ou na vivência das células comunitárias, nós vamos nos descobrindo. E nós descobrimos os dons, as virtudes, os talentos, o desejo de santidade, mas nós também vemos que tudo isso traz também as fraquezas, os limites e os pecados dos nossos irmãos. Às vezes, muitas pessoas se escandalizam. Meu Deus do céu, como que né? Um consagrado, é claro que nós como consagrados, como aqueles que buscam a vida de santidade, temos que cada vez mais crescermos nessa configuração a Cristo. Mas isso não significa que todos nós somos perfeitos. E na comunidade nós somos justamente chamados a amar os imperfeitos, a começar de nós mesmos, né? Quantos irmãos têm que nos aturar as nossas imperfeições, os nossos pecados? Então, como eu estava dizendo, muitos se escandalizam, porque acham que todo mundo aqui é anjo. Todo mundo é anjo. Não tem... E aí, quando vê uma fraqueza de um irmão, um pecado de um irmão, se escandaliza. Então, nós somos chamados a entrarmos na comunidade para amarmos. Amar os nossos irmãos. E é nisso que vai se dando a vivência da unidade. Por isso, durante o meu ano vocacional, para que eu viva bem a unidade, é necessário que eu vá trabalhando as minhas imaturidades. Às vezes eu trago feridas, às vezes eu trago marcas na minha vida que me paralisam na vivência. Às vezes eu sou muito crítico,
às vezes eu julgo muito, às vezes eu me dou por muito perfeito. E tudo isso, às vezes, vai sendo um empecilho na vida comunitária. Por quê? Porque eu me julgo muito perfeito, eu sou muito crítico, então os outros são... É necessário, nesse ano de vocacional, você ir trabalhando também as suas feridas, as suas mentalidades acerca dos irmãos. Para quê? Para que cada vez mais, entrando na comunidade, essa vivência da unidade, ela seja concreta. E para isso, eu convido você, vocacionado, a nesse ano, você que é chamado à comunidade de vida, e você também que não é, entre nas casas da comunidade de vida, se aproxime, participe da oração comunitária, converse com o formador comunitário daquela casa, com o coordenador de casa, masculino ou feminino, vá participar de um momento de coinonia, porque você vai experimentando essa vivência da unidade e da fraternidade também em outros momentos. Assim também na comunidade de aliança. Não espere talvez a experiência na célula, né? Mas procure um irmão da comunidade de aliança, casado. Ô meu irmão, você faz o Beracá, eu poderia ir participar com você do Beracá, num momento em que, assim, de vivência fraterna. Para quê? Para que você já, desde vocacionado, vá fazendo essa experiência com a dimensão da unidade. Eu acredito que isso seja muito importante para seu caminho vocacional. E o último ponto é a evangelização. O tripé da nossa vocação: contemplação, unidade e evangelização. É claro que nós poderíamos falar aqui das várias ações de evangelização, a evangelização dos jovens, que é a nossa primazia, a evangelização das famílias, dos construtores da sociedade, dos meios de comunicação, das crianças, dos pobres. Mas eu acredito que para nós como vocacionados é necessário, antes de tudo, entender que a evangelização ela nasce de um apelo e de um ardor do nosso coração pela oferta da nossa vida. A oferta da nossa vida, né, quando nós temos essa experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, essa experiência vai gerando em mim um desejo de ofertar a minha vida. É muito estranho, é como se fosse uma coisa meio desconecta. A pessoa dizer que tem vida de oração, não, eu rezo todos os dias, mas ela não experimenta dentro dela esse ardor e esse desejo de ofertar a vida dela. A experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, a vida de contemplação, ela gera em mim um desejo de oferta. Oferta pelos meus irmãos na vida fraterna, mas oferta também pela evangelização. E aí, por que eu não quis me deter em aspectos de projeto juventude, projeto família, evangelização na promoção humana? Por quê? Porque esse ardor que brota da experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, esse desejo de ofertar a minha vida, ele vai me fazer não me preocupar com aquilo que a comunidade vai me pedir. Eu posso trabalhar a minha vida toda no pastoreio, mas a comunidade pode me pedir para ir trabalhar com os pobres. Ah, mas eu nunca trabalhei com os pobres. Mas esse ardor, esse desejo de ofertar a minha vida vai me lançar na evangelização dos pobres. Ah, eu sempre trabalhei com os pobres, nunca trabalhei com os jovens, eu não sei, mas o desejo, a oferta de vida vai me fazer trabalhar e me ofertar pelos jovens. Então, a evangelização, ela brota também do desejo da oferta de vida. Foi assim com o nosso fundador. Ele ofertou a sua vida pela evangelização dos jovens. Então, é a oferta de vida. E essa oferta de vida, ela cresce e ela dá frutos e ela me põe em movimento como? Pela vida de oração. Então, você rezando este ano vocacional, se no seu coração não ir crescendo em você o desejo pela oferta de vida, pois veja a sua vida de oração como ela está. Se realmente ela é uma vida de oração pautada, fundamentada na experiência com o ressuscitado que passou pela cruz.
E esse ardor da evangelização, esse desejo da oferta de vida, ele também se encarna na obra. Sim, na obra. Porque nós somos chamados a ofertar a nossa vida pela evangelização dos pobres, das famílias, mas existe uma realidade bem concreta que nós tocamos todo dia. Que é o quê? Aquela obra que Deus nos confiou. Todos vocês vocacionados fazem parte de um centro de evangelização. Todos vocês devem estar no ministério. Todos vocês, de alguma forma, têm uma responsabilidade na vinha, naquele processo de evangelização que Deus nos confiou. Não sei, talvez o seu ministério seja o pastoreio, talvez seja o primeiro anúncio, seminário de vida no Espírito Santo, acolhimento, oração e aconselhamento, enfim, várias. De alguma forma Deus lhe confia. E como é necessário nós, como vocacionados, termos o nosso coração na obra. Entendermos que, antes de tudo, a obra Shalom é aquilo que primeiramente Deus faz em mim. Eu não sou um funcionário. Eu não sou aquele simplesmente que faz coisas na obra. Então, eu estou no ministério tal, estou no ministério tal, o nosso fundador, os nossos escritos e os estatutos vão dizer que, antes de tudo, no Shalom nós somos chamados a ser. É a ser antes do fazer. Então, a obra Shalom, antes de tudo, é aquilo que Deus realiza em mim. É o meu ser que transborda. E esse ser deve transbordar na minha oferta de vida e, de forma concreta, naquilo que o Senhor me confia. Então, um vocacionado Shalom é aquele vocacionado que tem o coração na obra. É aquele que se sente responsável. Quando entra num centro de evangelização, se a luz está queimada, o vocacionado não é aquele que joga a responsabilidade para o responsável do centro de evangelização, não. Sou eu o responsável. Se um vocacionado entra num centro de evangelização e tem uma pessoa chegando pela primeira vez, sou eu que, com todo ardor, rezo por aquela pessoa, apresento a casa àquela pessoa. Não sei se vocês conseguem entender isso. Então, esse amor à obra, esse amor à evangelização, é um amor concreto que se dá no dia a dia, se dá na minha oferta. Então, o vocacionado é aquele que deve ser não para mostrar ou para preencher algo para no final do ano se colocar no questionário, muito bem, essa pessoa é muito doada, ele entra na comunidade, mas como um transbordamento do seu ardor, da sua oferta de vida. É aquele que deve ser o que mais se oferta no seu ministério, aquele que mais se oferta no seu grupo de oração, é aquele que se oferta dando a sua vida, e dando a sua vida não somente no seu ministério, mas também ali na sua comunhão de bens. Então, é importante nós termos isso bem claro para nós. Por quê? Porque trilhando este caminho, essa experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, o Senhor vai nos fazer crescer na vida de contemplação, na vida de unidade e na vida de evangelização. E eu tenho certeza que você, vivendo bem, de forma profunda, a sua vida de oração, se lançando na oferta de vida pelos seus irmãos e também por aqueles que o Senhor nos confia na obra e em toda a ação evangelizadora, eu tenho certeza que no final do ano você terá muito claro diante de você aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, meus irmãos, rezo por vocês e peço que nosso Senhor possa os conduzir neste caminho vocacional, dando a vocês a graça e que vocês possam acolher essa graça de nosso Senhor e fazer com que, por meio da oração, ela possa crescer e dar frutos. Que Deus abençoe. Sou muito feliz por estar nessa vocação. Não me arrependo de ter dado o meu sim a Deus. Eu sou o grande beneficiado em tudo isso. Realmente se cumpre na nossa vida aquilo que Jesus diz, nós deixamos e recebemos 100 vezes mais. Portanto, não tenha medo de fazer a vontade de Deus, não tenha medo de dar o seu sim. Mas lembre-se sempre, esse sim deve estar fundamentado não em você mesmo, não nas suas forças ou nas suas fraquezas, mas apoiado simplesmente
naquilo que é o fundamento da nossa vocação, Jesus Cristo, o ressuscitado que passou pela cruz. Que Deus abençoe, um bom ano vocacional. Shalom.